Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Já estamos em outubro. Hoje já é dia 5 de outubro de 2021. E nós, como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro, quando estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. É muito bom estarmos juntos. Leila, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, diretamente de Olambra, interior de São Paulo. Então, para a nossa preparação espiritual da noite de hoje, nós vamos ler. Boa noite, Sueli, seja bem-vindo. Que bom, Sueli, já aqui conosco, como sempre, participando junto conosco desse momento espiritual. Isso é muito bom. E nós vamos saudando os amigos que vão chegando e vamos para a nossa preparação. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Fonte Viva, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri aqui na mensagem número 8, Obreiros Atentos, mas vou aproveitar, antes de iniciar a leitura, mandando um abraço também para a Natália. Seja bem-vindo, Natália, seja bem-vinda, Márcia, Vicente, Anne, que bom. Os amigos vão chegando devagarinho, nós vamos criando essa grande rede de fraternidade. A mensagem do livro Fonte Viva, Obreiros Atentos. Essa passagem se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado, será feliz em seus feitos. Vamos repetir o que o Tiago disse logo no capítulo 1, versículos 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. E Emmanuel nos traz o seguinte comentário: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Vamos orar. Vamos agradecer, Senhor. Emissários do bem, que aqui se encontram, unidos à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, essa falange de luz que nos assiste desde a primeira hora. Nós vamos iniciando mais um estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos beber, Senhor, da Tua fonte de amor, de esperança. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom! Bom, estamos juntos e nós vamos prosseguir juntos. Boa noite, Márcia, Valdeci, que bom! Estamos aqui com esse mesmo propósito,
o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, 5 de outubro de 2021. Nós estamos no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Felizes os pobres de espírito. Semana passada nós iniciamos o item 1 e o item 2. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, item 3, o subtítulo: Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se eleva será rebaixado. Kardec selecionou para essa reflexão um trecho que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 a 5. E Mateus vem relatando o seguinte: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? A gente percebe aí já aquela ponta de orgulho, de vaidade, de prepotência, querendo saber quem é o maior no reino dos céus. Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu. Jesus fazia muito isso, ele se utilizava da situação ali do momento, da ocasião, do que tinha, para que ele pudesse dar o exemplo. Ao invés dele simplesmente responder, ele aproveita uma criança que se encontrava próximo, traz aquela criança para junto de todos e responde: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. É muito bonita essa passagem que se encontra em Mateus capítulo 18. Vamos repetir o que Jesus responde aos discípulos. Digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E Allan Kardec, ele selecionou um outro trecho que se encontra ainda em Mateus, agora no capítulo 20, do versículos 20 a 28. Então, Allan Kardec selecionou duas passagens do Evangelho para depois fazer a sua reflexão. Ele trouxe uma passagem, Mateus 18, e nós vamos ver agora outra passagem. Lembrando que o subtítulo desse capítulo 7, do item 3, o subtítulo é aquele que se eleva será rebaixado. Então nós vimos o item 3 e vamos ver agora o item 4, que está em Mateus capítulo 20. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou. A mãe se aproxima de Jesus com os 2 filhos que faziam parte daquele grupo de Jesus, se aproxima e
se manifesta da seguinte forma, dando a entender, quando ela se aproxima de Jesus, que lhe queria pedir alguma coisa. Olha só, ela veio de mansinho, com muito jeitinho, e disse-lhe, Jesus sabia o que ela queria. Disse-lhe ele, que queres? E ela responde, manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela queria pouco, né? Ela se aproxima de Jesus e coloca, manda, determina que cada filho meu, um fique ao seu lado direito e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, não sabes o que pedes? Podeis vós, ambos, beber o cálice que eu vou beber? Jesus se dirige agora aos 2 jovens e pergunta, vocês têm condições? Vocês estão aptos? Vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, podemos. Não quiseram nem saber a que Jesus estava se referindo. Jesus lhes replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então Jesus diz, tudo bem, realmente, o cálice que eu vou beber, vocês também vão beber. Mas quem vai ser escolhido não cabe a mim, cabe a Deus. Prossegue Mateus, trazendo o diálogo acontecido. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos, porque eram os 12 amigos, os 12 escolhidos por Jesus. 2 eram irmãos, a mãe vem para interceder, querendo que os filhos tivessem uma posição de privilégio. O que acontece? Os outros 10 não gostam, já cria-se uma dissensão. E olhe que eram escolhidos por Jesus. Eles se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Jesus deu um puxão de orelha neles. Por quê? Ele disse, os poderosos, os prepotentes, os que estão à frente do poder, eles agem dessa forma, mas vós, assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Jesus, de uma forma muito amorosa, mas muito firme, chama a atenção deles naquele momento. Diz, já basta, tanto egoísmo que existe na Terra, vocês deviam ser diferentes. Vocês não deviam querer ser o primeiro, querer poder, querer projeção. Aquele que quer isso,
vai acabar sentindo o peso do sofrimento. Baseiem-se, observem a mim, vejam como eu ajo. Eu estou aqui para servir, não estou aqui para ser servido. Mas prossegue ainda agora mais uma passagem. Kardec selecionou agora um outro trecho, e esse trecho agora ele se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 1, 7 a 11. Então, agora vamos ver o que o evangelista Lucas nos narra. Agora, no capítulo 7, no item 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem está aí com seu Evangelho, acompanhe agora, capítulo 7, item 5. Narrado pelo evangelista Lucas. Jesus entrou em dia de sábado na casa de uns principais fariseus, na casa de dos principais fariseus, para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele estava aqui, como ele disse, para servir. Ele interagia com todos, ricos, pobres, poderosos, pessoas consideradas de uma vida, e ele, logicamente, foi convidado, porque ele não ia invadir a casa de ninguém, foi convidado para fazer uma refeição na casa de um dos principais fariseus, isso num dia de sábado. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: Jesus não deixava passar a ocasião, aproveitou, está vendo aqueles ali querendo escolher os primeiros lugares, aparecer? Aí ele vem com uma parábola, um ensino moral. Então ele narra essa parábola. Quando fordes convidados para bodas, para uma festa, para um casamento, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Jesus aqui, mais uma vez, de uma forma muito sutil, dá um bonito puxão de orelha naqueles que queriam disputar o primeiro lugar. Ele diz: menos. É preferível você esperar ser convidado do que você correr para querer sentar logo num lugar de destaque e passar uma vergonha, tendo que ir lá sentar no último lugar. Quando fordes, prossegue Lucas narrando, quando fordes convidados, disse Jesus, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas nos traz essa passagem no seu Evangelho, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Leiam depois o capítulo 14, todos os versículos, vale a pena, é muito bonito. Então, Jesus aqui ensinando, mais uma vez,
Kardec trouxe 3 passagens do Evangelho, 2 contidas em Mateus e 1 contida em Lucas, porque o subtítulo aqui do capítulo é aquele que se eleva será rebaixado. Então Kardec trouxe essa passagem de Mateus, de Lucas, e ele agora vai trazer os seus próprios comentários. Agora Kardec vai comentar no item 6, capítulo 7, item 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos aos comentários do codificador. Ele diz assim: estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Então Kardec diz que esse ensinamento de Jesus, esta máxima, que ele diz bem-aventurados pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence, decorre o quê? Esse ensinamento decorre do princípio de humildade que Jesus quer nos ensinar. Então ele diz, para isso, o que Jesus faz? Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração. Não quer dizer que a criança seja pura, porque a criança é um espírito reencarnado, pode ser um espírito ali de longa bagagem e que possa ser até um espírito que deixe moralmente a desejar. Mas a aparência da inocência, aquela aparência de um espírito ainda na fase de criança, é isso que nós precisamos compreender. Então ele toma aquela criança, mostrando como um símbolo ali daquela simplicidade de coração, e coloca Jesus: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, com aquela aparência de uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade, o exercício da humildade que nós precisamos praticar. Ao invés de nos sentirmos superiores, infalíveis, prepotentes, não. Se queremos ser espíritos a caminho da perfeição, precisamos praticar as virtudes, e entre elas a humildade. A mesma ideia, prossegue Kardec, a mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Prossegue o mestre leonês. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E quando nós lemos a 4ª obra, que é o livro O Céu e o Inferno, quando Allan Kardec traz o depoimento de vários espíritos desencarnados, dizendo como que foi a chegada deles ao mundo espiritual, nós constatamos isso. Espíritos que aqui na Terra
estavam em posição de destaques, às vezes até na posição de reis, de rainhas, ao chegarem ao mundo espiritual. Sentiram-se numa posição, moralmente, piores do que o mendigo. E aquele que é aqui encarnado, às vezes, numa posição de muita simplicidade, de sem nenhuma posição na sociedade, de destaque na sociedade, ao chegarem ao mundo espiritual, iluminados, irradiando aonde eles chegavam. E esse Kardec coloca, porque o Espiritismo, ele permite que a gente possa ter essa realidade, essa compreensão do que acontece na verdadeira vida, que é o mundo dos espíritos. Prossegue Kardec, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Ele diz àqueles que aqui se fizeram pequeninos, ao chegarem ao mundo dos espíritos, eles sentiram a verdadeira grandeza. Mas os outros, que eram orgulhosos, vaidosos, egoístas, ao chegarem ao mundo dos espíritos, perceberam: nada do que eu tinha na terra, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, nada disso eu pude trazer. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Allan Kardec, quando ele traz o texto, ele não está dizendo que a pessoa, por ser rico, por ter títulos, por ter glórias, ou por ter, como se diz, um sangue nobre, ser descendentes da nobreza, dos reis, dos nobres, que ele vai chegar ao mundo dos espíritos e ele tenha que padecer. Não. Mas o que ele coloca é o quê? Nada mais possuindo, senão isso. Porque a pessoa pode ter todos essas possibilidades da riqueza, da beleza, do poder, mas ser uma pessoa humilde, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa. Mas aquele que não possui nada mais a não ser isso, ao chegar ao mundo dos espíritos, é como um náufrago que tudo perdeu, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhantes lhe torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Então eles se sentem muito constrangidos, envergonhados, revoltados, porque afinal de contas, imagine a pessoa num título de grande destaque e o outro que era humilhado por ele estar irradiando e ele na obscuridade. Nada mais possuindo, senão isso, eles vão se sentir muito constrangidos. Mas Kardec nos diz, o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais o que numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. E nós vemos isso no próprio benfeitor Emmanuel, quando ele narra no livro, há 2000 anos, depois 50 anos depois, ele que era um senador romano com um grande destaque na sociedade,
tem uma próxima reencarnação e agora ele vem como um escravo. É o que Kardec coloca. Ele, numa posição de destaque, numa existência, uma elevada posição. No outro, ele vem na mais ínfima condição. Mas por quê? Porque ele era dominado pelo orgulho, pela ambição. Não quer dizer que todos, só por serem de destaque, vão vir assim. Vai depender do seu proceder. E aí ele nos ensina. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, nós encerramos com os ensinos do codificador. Procurarmos buscar o lugar mais humilde, o mais modesto, porque na verdadeira vida, que é o mundo dos espíritos, Deus saberá nos recompensar. Amigos queridos, faltam apenas um minuto, para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação. Aqueles que agora nos acompanham, aproveitando, mandando um abraço para a Marina. Que bom, Marina, você aqui conosco. Um abraço para a Márcia, para o Vicente, para todos esses amigos queridos. E convidamos vocês amanhã, quarta-feira, 20 horas, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, 20 horas, Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Quem desejar alguma orientação e caminho para o WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 19, é o DDD e o celular 99-341-6316. Nós vamos encerrar agora a nossa live e à distância, não é ao vivo. Aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia, coloquem a sua garrafinha de água de 8h30 às 9h30 da noite, podem colocar uma música suave, podem deitar, podem dormir, se sentir necessidade, e tomem a sua aguinha magnetizada. A partir de 9h30 da noite já podem tomar a água magnetizada, conforme orientado previamente. E quem desejar alguma orientação, encaminhe para o WhatsApp, que nós passaremos todas as orientações. Jesus sempre no lar, no coração de cada um de vocês. Até amanhã, muita paz a todos, muito bom estarmos juntos.